Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Braskem para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Freitas, CFO da Braskem, e Rosana Avolio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Braskem. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.braskem.com/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O áudio deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Braskem, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Braskem. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Rosana Avolio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Avolio, pode prosseguir. Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por participarem da teleconferência de resultados da Braskem. Hoje, apresentaremos os resultados do segundo trimestre do ano de 2022. Vamos então para o slide número 3, onde iniciarei a minha apresentação comentando sobre os principais destaques da companhia no trimestre. A Braskem seguiu apresentando sólidos resultados no segundo trimestre do ano de 2022. Começando pelos destaques financeiros, a companhia reportou um EBITDA recorrente de $802 milhões. Adicionalmente, a geração de caixa ficou em R$2,4 bilhões, representando uma conversão de EBITDA em caixa de cerca de 60%. Em relação ao retorno aos acionistas, o retorno de fluxo de caixa ficou em 31%. Passando para as métricas de crédito, a alavancagem corporativa permaneceu baixa. Mantivemos um perfil de endividamento alongado e o grau de investimento pela S&P e Fitch Ratings. Também tivemos um importante avanço no México com a assinatura do acordo com a Advario sobre o terminal de importação de etano. Este terminal terá capacidade de importar 80 mil barris diários de etano, fornecendo condições para que a Braskem importe toda a sua necessidade de matéria-prima, além de permitir uma eventual expansão de cerca de 20% da capacidade de produção de polietileno no México. Passando para os destaques na agenda ESG, fizemos 2 movimentos importantes que irão nos apoiar a atingir a meta de 300 mil toneladas de vendas com conteúdo reciclado. Recentemente, concluímos a aquisição de participação societária na Wise,
que tem capacidade para reciclar mecanicamente cerca de 25 mil toneladas por ano, com a perspectiva de duplicação para cerca de 50 mil toneladas por ano até 2026. Além disso, antes do anúncio da Wise, já havíamos comunicado ao mercado a formação de joint venture com a Terra Circular, que tem capacidade de reciclar mecanicamente 23 mil toneladas por ano. Passando para a parte social, a nossa taxa de frequência global de acidentes, com afastamento e sem afastamento, ficou em uma vez, o que representa uma queda de 17% em relação ao mesmo período de 2021. Por fim, também aprovamos a atualização da Política Global de Gerenciamento de Riscos e a Política Global de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, visando o aprimoramento e melhorias em nossas práticas de governança. Passando para o próximo slide, fizemos este slide para reforçar aos investidores que nos últimos anos a companhia reduziu a sua exposição ao Brasil através de um processo de diversificação geográfica e avançou rumo a um perfil de matéria-prima mais equilibrado entre fontes de petróleo e gás natural. Como podemos ver no gráfico da esquerda, atualmente, cerca de 40% da capacidade de produção de resinas está localizada no exterior e existem diversos projetos que podem aumentar a participação do exterior, como o próprio terminal no México e o memorando de entendimentos assinado com a SCG Chemicals na Tailândia. Adicionalmente, no gráfico do meio, gostaria de relembrar que no acumulado do ano, cerca de 42% da receita líquida da companhia tem contribuição das operações do exterior e de exportações. No gráfico da direita, ressalto que a Braskem já reduziu de forma significativa a sua exposição à nafta, atingindo um maior equilíbrio de seu perfil de matéria-prima. Passando para o próximo slide, iremos comentar o EBITDA consolidado da companhia. No segundo trimestre de 2022, o EBITDA recorrente da companhia foi de 802 milhões de dólares, 13% inferior ao primeiro trimestre e explicado principalmente pelos menores spreads internacionais de PVC no Brasil e PP na Europa, porém ainda acima da média histórica dos últimos 10 anos, e pelo menor volume de vendas de principais químicos no segmento do Brasil, PP na Europa e PE no México. Em relação ao segundo trimestre de 2021, o EBITDA recorrente da companhia em dólar foi 55% inferior, em função da normalização dos spreads internacionais de resinas no Brasil, de PP nos Estados Unidos e Europa e de PE no México, além do menor volume de vendas de principais químicos no segmento do Brasil e de PP no segmento Europa. Passando para o próximo slide, começaremos a falar dos destaques por segmento. Neste slide, apresentamos os principais destaques das operações no Brasil. No segundo trimestre de 2022, a taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi de 74%, principalmente devido à parada programada de manutenção na Central Petroquímica do Rio Grande do Sul. No mercado brasileiro, as vendas de resinas no trimestre permaneceram em linha com o trimestre anterior, sustentada pela manutenção da demanda local. Já as exportações aumentaram 7%, em função do aumento no volume de polietileno exportado, dada a menor disponibilidade de PE nos Estados Unidos para exportação e de melhores condições logísticas. Neste contexto, o EBITDA recorrente do Brasil no segundo trimestre de 2022 foi de 454 milhões de dólares. No próximo slide, falaremos sobre o evento geológico de Alagoas. O gráfico da esquerda apresenta o montante total de provisões relacionado ao evento geológico de Alagoas, que é de 12,9 bilhões de reais, sendo que já foram desembolsados 5,4 bilhões de reais e com realização do ajuste a valor presente de 0,2 bilhões de reais. Passando para o gráfico do meio do slide, podemos ver o saldo das provisões. O saldo registrado ao final do segundo trimestre do ano de 2022 foi de aproximadamente 7,7 bilhões de reais. No gráfico da direita, apresentamos o cronograma de desembolso dos recursos, que do saldo atual
cerca de 61% foi registrado no curto prazo e 39% no longo prazo. É importante mencionar que a companhia não pode descartar futuros desdobramentos relacionados ao tema ou a seus gastos associados. E os custos a serem corridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas ou valor provisionado. Passando para o próximo slide, seguiremos falando sobre o evento geológico de Alagoas e iremos comentar sobre os avanços das frentes de atuação. Primeiro, em relação à realocação e compensação, a Braskem seguiu avançando com o processo de realocação e compensação financeira das famílias localizadas nos bairros em áreas de risco em Maceió. A quantidade de propostas de compensação financeira apresentadas chegou a 16.468, com destaque para a manutenção do alto índice de aceitação das propostas apresentadas de 99,6%. Passando para a frente de fechamento e monitoramento dos poços, até o final de julho de 2022, das 35 frentes de lavra, 9 pertencem ao grupo de enchimento com areia e se encontra em andamento o fechamento de 3 delas, com progresso de 59,2% das cavidades 7 e 19 e 86,2% da cavidade 17. Por fim, comentando também sobre as medidas socio-urbanísticas e ambientais, as atividades desta frente de atuação estão concentradas em mobilidade urbana, compensação social e ações nas áreas desocupadas. Para esta frente de atuação, destaco os seguintes avanços. Protocolado no MPF o estudo social para subsidiar as discussões sobre o plano de ações sociais, a entrega ao MPF do diagnóstico e plano ambiental para avaliação dos potenciais impactos e danos ambientais, em andamento demolições em pontos específicos nas áreas desocupadas e avanço dos projetos de mobilidade urbana e expectativa de início de obras ainda nesse trimestre. Passando para o slide seguinte. Nesse slide, apresentaremos os principais destaques das operações nos Estados Unidos e Europa. No segundo trimestre de 2022, a taxa de utilização das plantas de PP nos Estados Unidos foi de 81%, 7 pontos percentuais inferior ao primeiro trimestre de 2022. Isso ocorreu devido à realização de paradas programadas de manutenção e pequenas paradas não programadas. Na Europa, a taxa de utilização reduziu 9 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, em função da menor disponibilidade de matéria-prima devido aos problemas operacionais de fornecedor local e da menor demanda do período. Passando para o desempenho comercial, nos Estados Unidos, o volume de vendas no trimestre foi de 468 mil toneladas, o que representa um aumento de 15% em relação ao trimestre anterior. Na Europa, vendemos no segundo trimestre de 2022 118 mil toneladas de PP. Neste segmento, o EBITDA recorrente no segundo trimestre de 2022 foi de 237 milhões de dólares. Passando para o próximo slide, falaremos sobre os destaques das operações no México. No México, a taxa de utilização do segundo trimestre de 2022 foi de 67%, impactada pela redução no fornecimento de etano pela Pemex e de uma parada não programada ocasionada por instabilidade da rede elétrica. Com relação às vendas, houve redução de 13% na comparação com o primeiro trimestre de 2022, em função da menor disponibilidade de produto para venda, que foi parcialmente compensada pelo consumo de estoque durante o trimestre. O EBITDA recorrente do segmento México no segundo trimestre de 2022 foi de 96 milhões de dólares. Vamos para o próximo slide, onde falaremos sobre o terminal de etano no México. Um dos grandes destaques do trimestre foi na Operação do México, que firmou um acordo com a Advario para a construção de terminal de etano no México. A Advario é uma empresa que possui expertise na construção e operação de terminais em todo o mundo. E tanto a Braskem Idesa como a Advario terão, cada uma, 50% do capital social da terminal química Puerto México.
A capacidade de fornecimento de matéria-prima do terminal será de aproximadamente 80 mil barris diários de etano, o que representa 120% da necessidade atual de matéria-prima. O CAPEX estimado do projeto é cerca de 400 milhões de dólares e a expectativa de início do terminal ocorra até o segundo semestre de 2024. Por fim, relembro que, de acordo com o aditivo celebrado em 2021, a Braskem Idesa tem o direito de preferência em adquirir todo o etano que a Pemex tiver disponível e não consumir no seu próprio processo até 2045. Passando para o próximo slide, falaremos sobre a geração de caixa da companhia no trimestre. No trimestre, a companhia apresentou uma geração de caixa no montante de 2,4 bilhões de reais. Isso representa uma conversão de EBITDA para caixa de cerca de 60%. Os principais impactos foram o EBITDA recorrente do trimestre, a variação positiva do capital de giro e a monetização de créditos de PIS e COFINS no valor de aproximadamente 232 milhões de reais. Passando para o próximo slide. Neste slide, iremos apresentar os avanços do programa Transform for Value, um programa que nasceu em 2020 com o objetivo de otimizar e simplificar processos e consolidar as iniciativas de melhoria da Braskem. Destaco que é um movimento que já conta com bons resultados e prevê importantes ganhos para a Braskem, trazendo retorno positivo para a companhia. Ao final do segundo trimestre do ano de 2022, o ritmo de captura do programa atingiu a marca de 280 milhões de dólares por ano, considerando apenas iniciativas em estágio 4, quando a medição dos ganhos pode variar de acordo com o avanço das ações, e estágio 5, após a estabilização ou auditoria interna. O ritmo de captura do programa representa majoritariamente um impacto direto no EBITDA da companhia, que pode se dar de 4 formas: aumento da receita líquida, redução de custos variáveis, redução de custo fixo ou redução de DVGA. Por fim, destaco que cerca de 1/3 do valor do ritmo de captura, de 280 milhões de dólares por ano, pode ser associado a iniciativas de transformação digital, que fazem uso relevante de tecnologias digitais em seus escopos, como, por exemplo, automação e instrumentação, novos softwares e sistemas, Advanced Analytics, Machine Learning, Cloud Services, entre outros. Passando para o próximo slide, ao final do segundo trimestre de 2022, a companhia manteve um perfil de endividamento bastante alongado, com forte posição de liquidez e com a maior parte das dívidas com vencimento a partir de 2030. O prazo médio do endividamento ficou em cerca de 14 anos e o atual patamar de liquidez da companhia garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 66 meses. Isso sem considerar a linha de crédito rotativo internacional disponível no valor de 1 bilhão de dólares, com vencimento até 2026. Vamos passar para o slide seguinte, onde iremos falar sobre as métricas de crédito da companhia. Em linha com a dinâmica observada nos trimestres anteriores, a Braskem seguiu apresentando sólidas métricas de crédito e a alavancagem corporativa permaneceu baixa no segundo trimestre de 2022 e foi de 1,22 vezes. Vale destacar que temos como objetivo manter uma posição de caixa robusta, um perfil de endividamento bastante alongado e que estamos comprometidos com a alocação de capital eficiente e a manutenção do grau de investimento. Passando para o próximo slide, iremos falar sobre os nossos avanços na agenda ESG. Neste slide, gostaria de destacar como estamos avançando em uma de nossas principais avenidas de crescimento, que é o negócio de reciclagem. No gráfico da esquerda, apresento a vocês o nosso progresso em volume de vendas de químicos e resinas recicladas desde 2018, quando assumimos o compromisso em prol da economia circular. Como podem ver, a cada ano aumentamos as vendas e apenas no primeiro semestre de 2022 já vendemos um volume praticamente igual ao do ano passado inteiro. Passando para o gráfico da direita, apresento a vocês a capacidade de produção dos projetos já anunciados. Considerando todos esses projetos,
Com a Valorem, Terra Circular e Wise Plásticos, atingimos uma capacidade de produção de produtos reciclados de cerca de 93 mil toneladas por ano. Além disso, existem diversos projetos que estão em estágio de estudo e a viabilidade econômica financeira e podem potencialmente ser anunciados no futuro. Passando para o próximo slide. Desde 2015, a Braskem apoia o Comitê Paralímpico Brasileiro e no início de agosto de 2022, a companhia renovou o patrocínio ao paraatletismo por mais 4 anos, até junho de 2026. A Braskem decidiu renovar este patrocínio pois tem interesse em contribuir para proporcionar mais tecnologia, equipamentos e materiais esportivos do mais alto nível mundial aos atletas paralímpicos brasileiros. Além disso, a Braskem acredita no poder transformador que a química e o plástico proporcionam à vida das pessoas. O plástico aplicado nas próteses ortopédicas confere maior conforto, performance e acessibilidade aos atletas. Passando para o próximo slide. Neste slide, gostaria de destacar alguns aspectos relevantes do nosso negócio de químicos, que é viabilizado principalmente pelo craqueamento da nafta e possui uma contribuição relevante para o resultado da companhia. No gráfico da esquerda, podemos ver que a Braskem possui uma matriz de matéria-prima diversificada para a produção de eteno em comparação com competidores de outras regiões. No gráfico do meio, observa-se que a Braskem tem um portfólio amplo devido aos produtos gerados por cada matéria-prima de sua matriz. Por fim, no gráfico da direita, vemos que devido à característica de nosso negócio, a companhia consegue capturar as oportunidades, como, por exemplo, a alta nos spreads dos principais químicos observadas no segundo trimestre do ano de 2022 e que devem continuar em patamares altos no próximo trimestre, de acordo com as consultorias do setor externo. Vale destacar que, historicamente, a venda de produtos químicos representou cerca de 25% da receita líquida total. Passando para o próximo slide. Neste slide, vamos falar sobre o cenário petroquímico de PE e de PP. De acordo com a projeção de consultorias externas mais recente, a expectativa é que os spreads de PP-propeno nos Estados Unidos permaneçam em patamares acima da média histórica recente no segundo semestre de 2022. No caso dos spreads de polietileno, base nafta e base gás, a expectativa é de que o segundo semestre desse ano apresente spreads menores em relação ao observado no primeiro semestre, principalmente em função da entrada de novas capacidades no período. Passando para o próximo slide, apresentaremos as perspectivas de curto prazo. Para o Brasil, a expectativa é de aumento na produção de eteno devido ao retorno das operações na Central Petroquímica do Rio Grande do Sul, após parada geral de manutenção. Na parte comercial, a expectativa é de manutenção no volume de vendas de resinas. Em relação aos spreads, as consultorias externas esperam queda dos spreads, mas permanecendo em patamar acima da média histórica recente, no caso de químicos e de PVC. Nos Estados Unidos, o volume de vendas deve permanecer no mesmo patamar do trimestre anterior, devido à expectativa de manutenção da produção de PP nos mesmos patamares do trimestre anterior. Já os spreads de PP-propeno nos Estados Unidos devem permanecer em patamares similares ao trimestre passado e acima da média histórica recente. Por fim, com relação ao México, a expectativa de aumento dos volumes de produção devido à expectativa de aumento no fornecimento total de matéria-prima. Assim, no México, a expectativa é de aumento no volume de vendas de PE devido à maior disponibilidade de produto. Passando para o próximo slide. Neste slide, podemos observar que a Braskem segue como uma oportunidade de investimentos interessante no setor petroquímico mundial. Primeiramente, quando olhamos o preço de tela da ação listada na B3 e comparamos com o consenso de mercado, é possível verificar que existe potencial para a valorização do nosso papel. Analisando sob a ótica do múltiplo EV dividido pelo EBITDA, o múltiplo da companhia segue descontado na comparação com os peers dos Estados Unidos e também na comparação com os peers da América Latina. Por fim, gostaríamos de reforçar que a Braskem é uma empresa global, atendendo clientes em todos os continentes.
é líder em seus mercados de atuação e contribui de forma concreta para o desenvolvimento sustentável, sendo também uma líder mundial em biopolímeros. A Braskem possui uma estratégia financeira robusta, com geração de caixa operacional consistente, rigidez financeira e disciplina na alocação de capital. Por fim, a gestão de risco faz parte da nossa estratégia corporativa. Através da diversificação de matéria-prima e geográfica, aumentamos a rentabilidade do negócio e minimizamos riscos. Além disso, a Braskem é uma empresa altamente dolarizada, com suas receitas e a maior parte dos seus custos denominados ou indexados ao dólar. Vamos passar para o próximo slide, onde relembraremos as nossas principais metas para 2022. Neste slide, gostaria de relembrar as nossas principais metas para 2022, separado por cada um de nossos pilares estratégicos. Começando com produtividade e competitividade, nosso foco estará em capturar valor com as iniciativas do programa Transform for Value, atingindo uma captura de ganhos recorrentes no valor de 302 milhões de dólares por ano, em 2022. Passando para a sustentabilidade, nosso foco está em intensificar as ações em reciclagem, expansão do negócio de renováveis e da redução da pegada de carbono. No pilar de diversificação, temos 2 projetos relevantes do ponto de vista não só de diversificação, mas também de crescimento, que são iniciar a construção do terminal de importação de etano no México, além de definir o parceiro, o que aconteceu, e avançar com os estudos de viabilidade para investir em conjunto com a SCG Chemicals em uma nova planta de eteno verde na Tailândia. Em pessoas, governança e reputação, seguiremos focados em evoluir em todas as frentes de atuação relacionadas ao evento geológico de Alagoas. Por fim, em nosso pilar de alocação de capital, estaremos focados em retornar valor aos acionistas, além de manter o grau de investimento. Assim, concluímos a apresentação dos resultados do segundo trimestre do ano de 2022 da Braskem. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta é de Guilherme Levy, do Morgan Stanley. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta é sobre a recente mudança no imposto de importação de alguns produtos químicos. Eu queria entender como vocês estão enxergando o impacto dessas mudanças e também como que vocês estão avaliando o risco de uma eventual redução de impostos em outros produtos e de fato, quanto que vocês perdem de competitividade, quanto que o preço de fato tem que diminuir, dado que o ambiente logístico hoje em dia ele está mais complicado, né? Então, quanto mais de fato que vem de importação com essas mudanças aí de imposto? E uma segunda pergunta é: a gente já tem os resultados de metade do ano, o free cash flow até esse ponto ele parece que tem vindo muito saudável. Então, mais do que pensar no que a empresa está enxergando de curto prazo para spreads, o que vocês estão vendo aí num horizonte de tempo um pouquinho maior para a gente poder começar a pensar em capacidade de pagamento de dividendo esse ano? Obrigado. Oi, Guilherme, tudo bom? Aqui é o Pedro. Obrigado pelas suas perguntas e boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês aqui sobre os nossos resultados do segundo trimestre. Com relação ao imposto de importação, a gente tem, obviamente, um impacto, dado que a Braskem tem a sua política comercial atrelada à precificação do mercado internacional, considerando aí os efeitos, né, tanto de logística quanto das alíquotas de importação. Por outro lado,
né? A gente está fazendo questão de enfatizar que o mercado está abastecido, né? A gente considera a medida do governo um erro e a Abiquim já entrou em contato com o Ministério da Economia para rever essa medida. Então, nós estamos atuando através da associação para a revisão da medida, uma vez que ela não faz sentido nenhum dentro do que está acontecendo de fato no mercado. Então, a gente espera que haja uma revisão da medida aí em algum momento. De qualquer forma, é uma medida de 1 ano, quer dizer, ela não é uma medida de longo prazo. E como a Abiquim está nesse diálogo, a gente não pode prever ou prometer nada com relação a outros produtos, mas a gente acredita que o Ministério da Economia deve se sensibilizar ao que de fato está acontecendo no mercado, que é o mercado está abastecido. Com relação à questão da logística, né, a gente vê ainda a disrupção logística global, ela ainda continua, não é que ela foi resolvida, houve uma mitigação, uma redução dessa disrupção, mas ela continua ainda com bastante dificuldade de trânsito internacional de produtos, principalmente de containers, né? Então, também é difícil de precisar qual que é o impacto disso, mas a gente continua vendo aí uma situação ainda de fretes um pouco mais altos, né, custos logísticos ainda elevados. Por outro lado, quando você pergunta sobre a competitividade perante os importados, essa competitividade hoje se dá principalmente por diferenças de custo de matéria-prima, né? E aí vem da dinâmica de evolução de preço de petróleo, vem da própria dinâmica de custos de internação. A gente não vê uma mudança nessa lógica, né, de competitividade. A Braskem continua sendo uma empresa que está ali nas suas operações no Brasil, no segundo quartil de custo global da indústria. A Braskem Idesa no México, né, no primeiro quartil global. Então, a situação de competitividade, a gente não vê uma mudança. Então, tem sim, né, a questão de que o custo do Brasil é alto, é mais caro operar no Brasil do que em outros lugares, então isso gera um ponto de atenção, mas a gente continua aí mantendo a nossa estratégia, a nossa política comercial da mesma forma. E aí contando com uma realização, uma visão do Ministério da Economia de que, de fato, né, a medida ela não foi a melhor medida nesse momento, dado, de novo, que o mercado está abastecido. Com relação ao fluxo de caixa, de fato, a gente continua gerando caixa de maneira bastante relevante. A alocação desse capital vai continuar seguindo a mesma regra que a gente aplica já há vários anos, então equilibrando os investimentos. A gente continua com a alavancagem baixa, né, e com perfil de dívida muito alongado, então quando a gente fala do uso do caixa, já continuar fazendo refinanciamento de dívida dentro daquilo que faz sentido, né, redução de custo, alongamento de prazo, dentro da mesma estratégia que a gente vem fazendo aí já tem alguns anos, mas essa geração de caixa no final ou vai para investimentos ou para pagamento de dividendos, e a gente vai buscar esse equilíbrio. Como você sabe, a gente tem aqui no Brasil a regra do pagamento mínimo de 25% do lucro líquido, e além disso a gente tem a nossa política de dividendos que vai servir de norte para qualquer decisão de pagamento de dividendos daqui para frente. Então, a gente prevê sim, né, continuar pagando dividendos, até porque o lucro consolidado dos 2 primeiros trimestres está acima de 2 bilhões de reais até o momento. Agora, o timing disso e a lógica vai seguir a política de dividendos, né, e a postura que a gente tem tido nos últimos anos. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta de Leonardo Marcondes, do Bank of America.
tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Opa, legal. Bom, boa tarde. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Minha primeira pergunta seria sobre o plano de investimento da companhia esse ano. O plano de CAPEX até agora, para a gente aqui, aparenta estar um pouco mais baixo quando a gente olha de forma anualizada, né? E além disso, com a redução da alíquota de importação para os próximos 12 meses, vocês também mencionaram que iriam avaliar uma potencial revisão do plano de investimento aqui no Brasil, né? Então, eu queria entender um pouco como vocês estão olhando para o plano de investimento e alocação de capital para esse ano, tá? Então, essa seria a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é mais um follow-up da pergunta do Levi sobre a redução da tarifa, né? Pelo que eu consegui entender da resposta de vocês, essa medida foi tomada de forma unilateral, né? Só para poder entender aqui se não teve nenhum tipo de diálogo, interação entre governo e players da indústria antes dessa medida ser tomada, tá? E também queria entender como que vocês enxergam o risco dessa redução na alíquota de importação se tornar permanente hoje em dia. Então, são essas duas minhas perguntas. Obrigado. Oi, Leonardo. Vamos lá, então. Com relação ao CAPEX, é normal a gente ter um CAPEX menor no primeiro semestre do que o segundo, dada a nossa dinâmica de investimento. Isso acontece todo ano. O que a gente está fazendo agora, até em função da redução das alíquotas, uma revisão do plano de investimento, especialmente para o Brasil. Tá? Então, dado que a maior parte do CAPEX ainda não foi feita que ele fica mais concentrado agora no segundo semestre, a gente ainda tem um espaço de redução e essa revisão está em curso. A gente ainda não tem um número, né, para divulgar com relação a essa revisão, tá? Mas ela está sendo feita agora porque são centenas de projetos que a gente entra um por um para ver o que continua criando valor e o que deixa de criar valor no cenário atual. Com relação ao processo, né, da redução da tarifa, de fato não houve diálogo, não houve consulta à indústria, foi uma medida unilateral do Ministério da Economia, que, de novo, a gente acredita e está convicto de que é uma medida equivocada, eventualmente, inclusive, pela falta de diálogo, né, a perspectiva da indústria não foi levada em consideração, com a atuação da Biquim agora junto ao Ministério, a gente acredita que essa medida pode ser revista para frente. A gente também acredita que a atuação da Biquim e ao a gente, através da associação, mostrar, né, o racional, a lógica de que o custo Brasil, de fato, impacta a indústria nacional de uma maneira diferente da indústria internacional, e também, né, o fato de que o mercado continua abastecido, que foi o principal racional da redução da alíquota, quer dizer, um racional que não se sustenta na realidade. A gente acredita que essa medida será revista e, ainda assim, né, se a gente acredita que ela será revista, ela obviamente não se torna permanente, né? Então, essa é a nossa crença, mas no final do dia, uma decisão do Ministério da Economia, né? Então, esse diálogo é super importante para a gente garantir que os nossos argumentos estejam sendo considerados. Então, é um processo longo, né? Esse tipo de diálogo não acontece em pouco tempo, mas a gente segue aí nesse caminho. Perfeito. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Luiz Carvalho, do UBS. Pedro, Rosana, obrigado por pegar a pergunta. Tem duas aqui. A primeira, em relação aos spreads, vocês colocam um slide onde vocês mostram a diversificação de matéria-prima que vocês têm, e depois vocês dão um pouco mais de detalhes no slide à frente, eventualmente mostrando um pouco da dinâmica dos spreads agora, né? A gente viu o preço do petróleo, obviamente, caindo aí de $120 para abaixo de 100. O preço do gás, obviamente, ainda vai ser um grande problema na nossa visão aqui por um bom tempo, em função de toda a restrição à Rússia, né? E aí, na nossa cabeça, talvez players com algum tipo de exposição à nafta
poderiam se beneficiar nesse sentido em relação aos spreads, né? Então, queria entender, pegar um pouco da cabeça de vocês, de como é que vocês estão vendo esse cenário e como é que, eventualmente, a companhia pode se posicionar para se beneficiar desse processo. E a segunda pergunta, e aí talvez aqui, Pedro, entenda a limitação e tal, mas eu não posso deixar de perguntar, a gente tem visto notícias em relação a possível venda do stake da Odebrecht, da Novonor, desculpa, na companhia, fatos relevantes, né, seguindo, eventualmente negando, mas, obviamente, vocês têm uma tratativa, imagino eu, né, com o controlador, no sentido dos estudos, de prover informações e tal. Então, queria entender em que pé está essa discussão, porque talvez até pegando o slide que a Rosana coloca lá de parte desse desconto excessivo das ações e não refletirem talvez o fundamento, passe muito por conta desse tema. Obrigado. Oi, Luiz. Tudo bom? Bom, com relação à sua visão sobre spreads, e eu acho que o fato, né, da nossa base NAFTA ser relevante, eu acho que ajuda a Braskem. A questão que a gente sempre vem defendendo já tem, acho que mais de 10 anos, né, e eu volto a enfatizar, é a questão da diversificação de matéria-prima. Né? Isso traz mais estabilidade para o fluxo de caixa da Braskem. Então, no momento que o gás está mais competitivo, a gente tem uma série de ativos em que a gente vai ganhar mais, fazer um resultado maior e, eventualmente, as centrais base NAFTA um pouco mais desafiadas, mas operando bem, dada a nossa posição na curva de custo. E vice-versa, né? Nesse momento em que o petróleo está caindo e o gás ainda mais caro, como você falou, tem sim um benefício para a NAFTA e, de novo, né, a nossa diversificação acaba trazendo essa resiliência. Acho que não custa deixar de enfatizar aqui um ponto que está num dos slides, né, da apresentação, que é a questão da venda de produtos químicos básicos que a gente tem. Então, hoje, a venda de produtos químicos, dos químicos básicos na Braskem tem uma representatividade relevante aí, de cerca de 25% da receita. É um ponto que a gente fala menos, né? A gente costuma enfatizar mais as resinas, mas essa base de químicos básicos sai da NAFTA. A produção base gás não tem esse volume e essa receita. Então, isso também é parte, né, do benefício dessa diversificação. E a gente, na verdade, a gente não tenta acertar quem que vai estar mais competitivo entre gás e petróleo, né? É impossível prever isso. A gente estrategicamente optou por ter essa base diversificada. E que vem se mostrando uma estratégia aí de sucesso, que traz uma estabilidade, né, na geração de caixa da companhia. Com relação... Só antes de eu passar para outra pergunta da venda, Rosana, tem mais algum ponto que você acha que é relevante enfatizar aqui sobre essa questão de spreads e matéria-prima? Não, eu acho que é o reforço que você fez sobre a diversificação, né? E até olhando para frente, como você comentou, é difícil prever, mas se a gente olhar nesse curtinho prazo, de fato a gente viu uma mudança no cash cost de etano em julho, né? A gente viu o base etano de fato indo para o meio da curva e outras fontes de matéria-prima ocupando esse espaço. E aí é o que o Pedro comentou mesmo, né? Sabendo que mesmo, né, na teoria o etano ele é mais competitivo, que a gente vai buscar sempre a diversificação, que é a dinâmica de um portfólio diversificado, né? A gente consegue, de fato, capturar todas as oportunidades. Aí, sobre a venda... Obrigado, Rosana. Sobre a venda... Primeiro, a gente pede desculpas pela quantidade de fatos relevantes repetidos, né, mas isso tem a ver com regras de CVM aí, de disclosure, então, ou de comunicados, né, no final são comunicados, mas a gente pede desculpas aí, mas não, é uma coisa que não dá para evitar.
Sobre esse processo, é o que a gente tem divulgado, né? A Braskem, ela continua apoiando o processo, a Braskem não lidera, não conduz nenhuma negociação. À medida que vem um pedido de informações, a gente provê as informações que foram pedidas, né? E aí, é a própria natureza desse tipo de processo. Às vezes vem um pedido mais intenso, às vezes um pouco menos, né? E segue assim. O que a gente vê é que do lado do mercado de capitais, né, uma operação de equity, isso não está sendo trabalhado neste momento. E aí a gente estaria mais envolvido como estivemos lá em janeiro, né, porque é uma oferta de ações da companhia, aí sim passaria por um trabalho muito mais intenso interno nosso, né, até de condução da preparação da oferta, né, da documentação, de todo o embasamento dessa oferta. Agora, nesse processo de venda, a gente tem, como você sabe, Luiz, baixa visibilidade e é isso. Às vezes vem um pouco mais de pedido de informação, às vezes um pouco menos e segue assim. E acho que vale só reforçar, Luiz, que do ponto de vista prático, isso não permeia pela companhia, né? Não é uma discussão que a gente vive no nosso dia a dia, apesar de estar na mídia o tempo todo, a gente continua com foco na estratégia, realizando investimentos, a gente tem feito vários anúncios importantes que, sem dúvida nenhuma, você tem acompanhado. Então, de fato, isso, por mais que esteja muito na mídia, isso não permeia aqui dentro da companhia e não interfere de nenhuma forma a estratégia de longo prazo. Ficou claro. Super obrigado. A próxima pergunta é de Bárbara Halberstadt, do JP Morgan. Oi, pessoal. Obrigada pela oportunidade da pergunta. Minha primeira pergunta com relação ao suprimento de eteno no México, teve essas questões aí relacionadas à Pemex, e eu queria entender um pouco como que está isso agora no terceiro tri, se vocês já conseguem ver uma melhora e qual a expectativa para o retorno desse volume que eles não fizeram a entrega aí no segundo trimestre. Então, essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação à parte de liability management. A companhia fez algumas recompras aí no segundo trimestre, a alavancagem permanece baixa, mas com os spreads normalizando, a gente deve ver um aumento até o final do ano. Como que vocês estão pensando com relação à dívida bruta, fazer uma redução aí um pouco mais expressiva nesse montante, para aliviar um pouco a pressão que vier quando os spreads normalizarem de uma vez nos últimos 12 meses do EBITDA? Obrigada. Oi, Bárbara. A primeira pergunta, a gente está aqui hoje também com o Danilo Garcês, que é o CFO da nossa operação no México. Então ele vai responder e depois eu volto aqui para a segunda. Oi, Bárbara. Boa tarde a todos. A Pemex, quando a gente olha quarto trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2022, a Pemex conseguiu fornecer volumes acima do volume contratual de 30 mil barris. Mas quando a gente olha para o segundo tri, em função principalmente de problemas operacionais nos seus centros de processamento de gás, ela teve dificuldade para atingir o volume contratual. Quando a gente, principalmente durante os meses de abril e maio, no mês de junho houve uma recuperação, a gente vê em julho a Pemex caminhando para uma recuperação. Nossa expectativa é que Pemex consiga trazer esse volume para a condição contratual, mas vamos ter volatilidade, tanto como a gente teve nos 2 últimos trimestres, um pouco acima do volume contratual, nesse agora um pouco abaixo do volume contratual, mas na média aí chegando próximo dos 30 mil barris. Aí queria aproveitar para destacar, né, a boa performance do Fast Track. Nesse período a gente avançou com 22 mil barris. O Fast Track, quando ele segue no ramp-up importante, a gente fecha junho acima de 24 mil barris só o mês de junho. Então a gente olha para o próximo tri de maneira positiva para a nossa operação de importação de etano no México, complementando o volume total da Braskem Idesa. Acho que esse endereça teu ponto. Fica aqui à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, Danilo. E aí, então, na questão do liability management e da recompra de dívidas, né, pré-pagamento de dívidas,
A gente fez um trabalho muito forte aí ao longo, principalmente, né, do ano passado, de redução da dívida bruta. A gente saiu de um patamar ali que no final de 2020 estava em cerca de 8 bilhões de dólares de dívida bruta para cerca de 6,5 hoje, que a gente acha que é um patamar até um pouco baixo, né? Quando a gente olha o histórico da companhia, a gente, na verdade, olha mais a dívida líquida. E aí a dívida líquida hoje, né, de 4 bi 600 mais ou menos de dólar, é um pouco abaixo até do que seria, acho que a estrutura ótima de capital da Braskem. Se a gente soma nesses 4 bi e meio um caixa aí, que pela nossa política financeira, que é bastante conservadora, né, a gente carrega um caixa mínimo da ordem de, sei lá, 1 bi 600, 1 bi 800 de dólar, você chega num patamar de dívida bruta. Hoje a gente está com um caixa um pouco maior que isso, né? Então a nossa dívida bruta hoje de 6,5 bi é uma dívida bruta plenamente confortável, inclusive com espaço para aumentar um pouco, caso necessário, mesmo considerando queda de spreads, né, uma normalização de ciclo. Então, o que a gente tem feito no liability management é mais, eu diria, oportunista, né? Você deve ter visto aí a nossa curva de juros da Braskem, né? O yield curve da Braskem abrindo demais. Então, a gente viu uma oportunidade de recomprar alguns bonds ali, ao mesmo tempo em que o mercado brasileiro está bastante saudável, né? A gente fez operações aí, o CRA no começo do ano, fizemos uma debênture aí há pouco mais de um mês. Então, a gente viu uma oportunidade de fazer um liability management com redução de custo, ao mesmo tempo em que a gente fez um pequeno alongamento de prazo. O alongamento de prazo não foi tão relevante, mas ainda assim a gente está buscando essas oportunidades de mercado, mas é nesse viés mais de oportunidade que a gente encontra, dada a abertura da curva lá fora, né? E vamos continuar nessa estratégia enquanto essa janela estiver aberta. Estruturalmente, se você olha, tem até um slide aqui com o nosso perfil de dívida, a gente tem uma situação bastante confortável, né, com vencimentos de menos de 200 milhões de dólares esse ano, cerca de 200 ano que vem também. 2024 a gente já vem fazendo esse trabalho, né, foi um dos principais focos desse liability management. 400 milhões de dólares também não preocupa. Então, depois 25, 26 também, 27 patamares, quer dizer, se a gente olhar a próxima grande torre aí de dívida, 6 anos para frente. Então, a gente segue aí nesse viés mais oportunista, mas sem grandes reflexões ou perspectivas de mudança no perfil de dívida aí no curto prazo. Ótimo, muito obrigada. A próxima pergunta é de Gabriel Barra, do Citibank. Olá, Pedro e Rosana, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui, talvez um follow-up rápido na parte dos spreads. Assim. Na questão de Alagoas, assim, teve um aumento, se não me engano, ali perto de 1,2 bi nesse trimestre. Eu acho que a Rosana chegou a explicar bastante aqui na apresentação, mas só para eu entender um pouco mais de detalhe aqui, o que foi exatamente esse aumento? Assim, foi em qual medida ali na parte de fechamento, monitoramento, medidas sociourbanísticas, só para tentar monitorar isso talvez um pouco mais de perto aqui do nosso lado. O segundo ponto, com relação ao México, quando a gente olha aqui, parece que realmente com a construção do terminal, a necessidade de suprimento da Pemex cai a zero praticamente aqui. Eu lembro, em relação ao terminal até, se falava que com o aumento desse suprimento de matéria-prima, você conseguiria aumentar o seu pace de utilização e, no limite, você conseguiria manter seu custo unitário ali até menor do que tem no passado recente. Então, só para entender um pouco, no futuro, como vocês estão olhando o base case aqui de suprimento de etano ali para a Braskem Idesa pós a entrada do terminal e até em relação ao custo, o que vocês estão esperando pós o terminal ali. E aí, o terceiro, desculpa se eu me prolongar aqui, mas o terceiro ponto em relação ao spread, eu sei que já responderam algumas perguntas sobre isso, mas talvez a minha grande pergunta aqui para mim é, quando você olha para o hemisfério norte, assim, o quanto hoje, desse cenário que você olha para tanto os Estados Unidos ou até para a Europa mesmo, já está embutido talvez aqui um cenário um pouco mais recessivo.
quando você olha até para spreads de consultoria, acaba tendo algum lag em relação à atualização. Então, se você pudesse dar um pouco de cor para a gente, o quanto que vocês veem nesses spreads, nesses preços, alguma precipitação de um cenário um pouco mais recessivo para frente. Obrigado. Gabriel, obrigado pelas perguntas. Bom, sobre Alagoas, a gente tem ali uma série de movimentações, né, e de complementos. O que a gente tem aí como acho que os principais pontos, né, são ajustes em várias perspectivas, né? A gente tem essa obrigação de sempre atualizar de acordo com o histórico e o aprendizado recente. Então, a parte disso à medida que o programa de realocação e compensação avança, né, o fechamento da mina, e até a gente já começa a implementar agora medidas de mobilidade, a gente vai vendo que os custos estimados para frente precisam de algum tipo de atualização e isso acaba sendo incorporado. Também do outro lado a gente tem algumas movimentações ali ligadas a discussões com agentes públicos, né, e outras discussões que estão em andamento. E no contexto dessas discussões a gente também entende que algumas atualizações na provisão são devidas. Então, é um conjunto, né? São uma série de fatores, não tem nenhum que seja assim preponderante, que a gente fale, foi isso, que é 50%, 60%, 90% do valor. São vários fatores que acabam entrando aqui, que a gente reconhece uma obrigação futura, então acaba atualizando a provisão de uma maneira aí, eu diria, diversificada, difusa, né? Sobre México, eu vou passar de novo aqui para Danilo, para falar sobre Pemex aí e o terminal. Gabriel, tudo bem? Vamos lá. O terminal, a gente está projetando ele para 80 mil barris diários de capacidade. Isso é o volume necessário para rodar a Braskem Idesa a 100% de capacidade, com etano importado, e futuras expansões. Lembrando que o nosso complexo no México ele tem a capacidade, de maneira fácil, de você fazer uma expansão, né, no futuro, que pode incrementar ao redor de 15% da capacidade total do complexo. Então, o terminal ele vai permitir isso. Naturalmente, o etano da Pemex é o etano mais competitivo. Aí eu vou lembrar um pouco aqui as condições do nosso contrato de fornecimento com etano que a gente assinou com a Pemex em setembro do ano passado. A gente tem um volume comprometido mínimo de 30 mil barris que vai até a entrega do terminal que está prevista aí para o final do segundo semestre de 2024, né, o segundo semestre de 2024. A partir daí, a gente tem um right of first refusal, um direito de primeira preferência, que vai até o ano de 2045, para todo etano excedente que a Pemex produzir e não consumir. Então, o nosso modelo de negócio vai ser sempre otimizar e buscar otimizar ao máximo o etano que a Pemex vai nos disponibilizar. Ele tem, naturalmente, ele não tem o custo de importação do que seria equivalente do terminal, e o excedente a gente trazer via terminal, permitindo a Braskem Idesa operar a plena capacidade com futuras expansões. Olhando para custo, especificamente olhando para o etano importado, vale você observar que muito do investimento e do CAPEX, ele gera um custo fixo. Quanto maior o volume, mais diluído esse custo. Então, a gente tem um range aí de custo de importação ao redor de 150 a 200 dólares por tonelada. Quanto maior a capacidade, mais baixo no range a gente vai estar, quanto menor, mais alto no range. Então, essa é a referência. Lembrando, menor utilização do terminal, eu vou estar utilizando um etano da Pemex mais competitivo, tá? E o ponto mais importante disso é a reliability, a confiabilidade da operação que o terminal vai permitir. Obrigado, Danilo. Eu somaria aí também, né, que já é um plano futuro,
o terminal tem que começar a rodar, mas uma vez que o terminal começa a rodar, a gente pode até aí seguir em frente com a expansão da Braskem Idesa, uma vez que ela já foi construída para ser expandida, né? Então, o custo dessa expansão é muito competitivo e é algo que está aí certamente no radar para, eu diria, 2025, né? Seria algo depois da entrada em operação do terminal. Com relação aos spreads, eu vou pedir aqui para a Rosana comentar a visão de spreads aí nos Estados Unidos. Olá, Gabriel, tudo bem? Sobre spreads nos Estados Unidos, primeiro que algumas considerações, né? Por mais que se fale em recessão, a gente ainda vê para frente um crescimento global, né? Ninguém está falando de uma retração global, né? E aí, quando a gente olha historicamente, o polipropileno, primeiro global e depois eu já vou entrar nos Estados Unidos, ele cresce mais ou menos 1,2, 1,3, o que é esse crescimento de PIB global. Então, a gente está falando também de um crescimento, potencial de crescimento global na demanda por polipropileno. Quando eu vou para a dinâmica dos Estados Unidos, os Estados Unidos hoje ainda é um mercado deficitário de polipropileno, né? E aí vale reforçar aqui que nos últimos 10 anos a gente viu 1 milhão de toneladas sendo fechada por eficiência. A Braskem, por outro lado, fez esse move primeiro. A gente partiu uma planta, né? Você se lembra, em 2020, então quase 2 anos de operação dessa planta, e nós somos os maiores produtores, né? O que faz com que a gente compre matéria-prima de forma competitiva, né? A gente é o maior consumidor de propeno e consiga também capturar oportunidades comerciais. Olhando a dinâmica dos Estados Unidos supply and demand, por mais que a gente, né, se fala muito num crescimento menor dos Estados Unidos, porém ainda um crescimento, do lado da oferta a gente tem 2 capacidades importantes que vão entrar. Uma, na verdade, entrou agora, uma empresa canadense, ele é um complexo integrado, né, ela tem uma PDH mais uma planta de PP, a planta de PP partiu, a PDH ainda não, então ela tem rodado aí mais ou menos 20% da sua capacidade, mas para o final do ano tem uma empresa americana que vai colocar mais capacidade. Dito isso, né, a partir de 2023, 2024, as consultorias externas, elas acreditam que o mercado americano, considerando, né, esse crescimento menor, passa a ser um mercado exportador e aí naturalmente tem uma queda nos spreads. Mas quando eu olho a referência desses spreads e comparo com a média histórica, mesmo assim, mesmo que o mercado se tornando exportador, os spreads americanos, a expectativa é que eles continuem ainda bem acima da média histórica no mercado americano. Super claro, Rosana. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é de Bárbara Halberstad, do JP Morgan. Oi, obrigada por pegar minha outra pergunta. Eu queria fazer só um follow-up com relação à demanda nos principais mercados. Você comentou um pouco agora da dinâmica no mercado americano, mas a gente vê aí uma expectativa de volumes estáveis no curto prazo nas outras regiões, essa tabela que vocês colocaram na apresentação. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo a questão simplesmente da demanda local, no Brasil, Europa, se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor com relação a isso, seria ótimo. Obrigada. Tá, Bárbara. Bom, quando a gente olha a situação das cadeias no mundo inteiro, né, a gente vê um nível baixo de estoque nas cadeias, tá? Então, isso pode gerar uma pressão positiva de demanda um pouco mais à frente, mas nesse momento está todo mundo operando aí com estoque mais baixo, até em função da incerteza dos preços de petróleo e, portanto, dos preços dos produtos. Ninguém quer ser pego com um estoque caro nesse momento, né? Se o petróleo continuar caindo, os preços de resinas e de químicos também, normalmente atrelados ao petróleo, devem cair. Então, a gente vê, de fato, né, como está na apresentação, uma demanda estável, né, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. No México, uma expectativa aí, um pouco mais positiva de vendas em função de disponibilidade de produto para a gente, mas a demanda de mercado também a gente prevê aí, conta com uma certa estabilidade. Quando a gente olha no cenário global,
aí a grande incerteza está vindo da China, né? Porque com o lockdown na China, a demanda global, eu diria de todas as resinas, mas talvez principalmente do PVC e menos, né, do PE e do PP, acaba sendo deprimida porque a China é um grande consumidor, né? Talvez pela ordem o PVC o maior impacto, depois PE e o PP o mais resiliente. Então nesse cenário, né, de lockdowns na China, a China não está consumindo o que normalmente consome. Numa retomada, o que pode acontecer, né, apesar de, acho que uma retomada da China não necessariamente melhora a demanda em outros lugares, mas a competição por essa demanda tende a ficar mais equilibrada, né, e aí sim levar para uma recomposição de spreads a partir do momento em que a China começa a retomar. Que aí tem vários consultores, analistas falando disso acontecer entre outubro e novembro, mas é um ponto de incerteza aí que poderia ser um upside para frente. Tá ótimo, obrigada. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Eu vou ler uma pergunta que veio aqui no webcast, vou traduzir aqui. Então, fala assim, você poderia explicar o racional das suas aquisições de reciclagem? Os volumes são relativamente baixos em comparação à produção, né, os volumes de produção da companhia. E, então, o entendimento, a pergunta que se faz aqui é se basicamente a gente está comprando tecnologia e expertise para que a gente possa escalar isso. E aí a segunda pergunta nesse contexto é qual que é o roadmap para isso? Do Tio. Obrigada, Tio, pela pergunta. Oi, Tio, obrigado pela pergunta, obrigado, Rosana. O negócio de reciclagem é um negócio relativamente novo para a Braskem, né? A gente vem, eu acho que por mais de 10 anos, agora talvez aí uns 15 anos ou mais, a gente tem ações ligadas à reciclagem, principalmente no Brasil, a gente tinha isso já há muito tempo, mas num viés mais de impacto social, né, e de responsabilidade social. 4 anos atrás a gente decidiu criar um negócio de reciclagem. Então o negócio de reciclagem na Braskem nasceu 4 anos atrás, e ele vem crescendo. A gente estabeleceu metas públicas aí de atingir 300 mil toneladas de venda de produto reciclado até 2025 e 1 milhão de toneladas até 2030. E as aquisições se inserem dentro desse objetivo, dessa estratégia da companhia de desenvolver esse novo negócio. O fato é que não existem grandes operações de reciclagem no mercado, né? Então, o que tem hoje no mercado são empresas menores, que têm um volume de produção limitado, mas se a gente quer atingir essas metas, né, o crescimento orgânico somente não é suficiente. Então, Tio, eu acho que tem sim um lado aqui de atingir as nossas metas, né, e de compor aí um portfólio de aquisições que nos leve a chegar a aqueles objetivos, somando com o crescimento orgânico, né, então é um híbrido. Mas você tem razão, né? Tem uma parte disso que é compra de expertise. Então, eu vou pegar aqui 2 exemplos mais recentes. A aquisição na Holanda, ela é uma aquisição que traz uma nova tecnologia para a Braskem e uma nova forma, né, de operar dentro de um modelo que ele é replicável em outros lugares. Então, ali a ideia é a gente pegar a tecnologia que foi desenvolvida pelo nosso sócio na Holanda, estabilizar ou até crescer, né, esse volume na Holanda e depois, né, levar essa tecnologia para outros países. Então, a gente pretende levar para os outros lugares onde a gente opera, né, e até para outros países na estratégia de crescimento ali da Air Plastics.
No caso aqui do Brasil, né, a aquisição da Wise é uma empresa que já opera nesse mercado de reciclagem há muito mais tempo que a própria Braskem. É uma empresa já bastante reconhecida e que tem uma expertise, um conhecimento do mercado e da forma de atuação ainda, né, eles estão há 15 anos operando, melhor do que a nossa. Então, a gente soma aí a capacidade da Braskem de escalar e de acelerar, colocar capital e acelerar o crescimento da Wise junto com a expertise e o conhecimento que eles têm do negócio de reciclagem de plásticos no Brasil. Então, são modelos de negócio que em cada região e em cada lugar vão se desenvolvendo a partir das oportunidades que a gente encontra e que se somam aos esforços de investimento orgânico que a gente tem, como, por exemplo, foi o caso ali no começo do ano, também numa parceria, no caso dessa terceiro exemplo aqui com a Valorem, que foi a implantação de uma planta de reciclagem aqui em Indaiatuba, perto de São Paulo. Então, é uma soma de vários movimentos para a gente acelerar o atingimento das nossas metas, ao mesmo tempo em que a gente adquire, aí, junto com as capacidades, né, os volumes de produção que estão ligados às metas, também adquirimos a expertise e a competência para chegar lá. E aí, com relação ao roadmap, o roadmap ele é distinto para cada oportunidade e para cada caminho. A gente desdobrou a nossa meta, por exemplo, de 300 mil toneladas em metas específicas para cada região, e dentro de cada região a gente tem uma parte do volume que vai ser orgânico, uma parte do volume que vai ser através de parcerias, uma parte que é reciclagem química, ou a reciclagem avançada, uma outra parte que é a reciclagem mecânica. Então a gente fez esse desdobramento das nossas metas globais para dar um norte para cada região, e aí dentro de cada região essa estratégia vem se desenvolvendo. E nos casos do que a gente fez até agora, né, então a Wise vai ter a sua estratégia de crescimento, a a Air Plastics vai ter a sua outra estratégia de crescimento, cada uma adequada ao seu negócio e à região em que opera. Então, é de fato uma multiplicação de esforços e de frentes de atuação para a gente atingir os nossos objetivos, e isso casa muito bem com a cultura da Braskem, né? A cultura da Braskem, ela é muito fundamentada no empresariamento, na delegação da responsabilidade pela conquista das metas dos resultados, uma delegação bastante forte dentro da empresa. Então, na hora que a gente tem vários núcleos buscando esses resultados, a gente consegue operar muito bem dentro da nossa cultura dessa forma, com várias frentes em aberto. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais. Gostaria de agradecer a participação de todos no nosso call de resultados, e eu queria encerrar com algumas considerações que a gente fez durante o call, mas que eu acho que são fundamentais nesse momento. Nós tivemos mais um trimestre de bons resultados, e isso tem sido possível pela estratégia de diversificação de matéria-prima e de geografias que a Braskem implementou na última década e que continua implementando. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o nosso foco no crescimento do negócio de reciclagem, como foi até o tema da última pergunta, considerando todos os projetos já anunciados, a gente já atinge uma capacidade de produção de produtos reciclados de aproximadamente 90 mil toneladas por ano. Então, já nesse momento, a gente chega a capacidade de 30% da nossa meta. A gente não está vendendo isso ainda, mas já chegamos nessa capacidade e continuamos aí com um firme propósito de atingir os nossos objetivos aí nos próximos anos.
E, por fim, eu gostaria de lembrar que a gente segue com um perfil de crédito extremamente robusto, a gente continua muito focado na alocação de capital eficiente, equilibrando os novos investimentos estratégicos, o crescimento da companhia e o retorno a todos os acionistas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês novamente pela confiança, gostaria de agradecer aos nossos integrantes pelo trabalho, pelo esforço e pelos resultados, também pelos nossos acionistas, agradecer aos nossos acionistas pelo apoio, e a vocês aqui que estão no call, pela participação no call, e voltamos a conversar então em novembro, quando a gente traz os resultados do terceiro trimestre. Boa tarde a todos. A videoconferência da Braskem está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.